Está começando a chover agora. E assim diz a palavra do Senhor. Como a chuva que tem que regar a terra, que não pode voltar vazia ao Senhor, assim é a sua palavra. Tem que cumprir o propósito. Algumas pessoas pensam que quando fala da chuva cair e ela voltar para Deus é a evaporação. Mas não é disso que o texto está falando. É que a chuva tem que cumprir o seu papel. Deus dá uma ordem para a chuva. A chuva tem que regar a terra. E a terra tem que dar os seus frutos. A chuva tem que levar a terra a dar os seus frutos. Esse é o sentido da palavra. É o fruto. É disso que, quando diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus envia a palavra dele, quando volta um resultado. Ela não volta vazia, ou ela não volta trazendo algo negativo, ela sempre traz algo positivo. A palavra de Deus traz aquilo que Deus mandou. Quando Deus dá uma ordem, a palavra tem que fazer o que Ele mandou. Por isso que a fé no Senhor Jesus invoca a graça de Deus dentro de você, dentro da sua alma, como a chuva que entra dentro da terra, vai lá nas raízes. Assim é a palavra do Senhor. A graça de Deus entra lá no profundo, no oculto, onde ninguém pode discernir. Somente aquele que dá instrução, a sabedoria, ao discernimento, ao conselho, à fortaleza, ao conhecimento, ao temor de Deus. Somente aquele que tem como alunos. Quem é que tem como alunos? Por mais douto que seja, por mais títulos que tenha, quem pode ensinar a sabedoria? Quem pode ensinar o discernimento? Quem pode ensinar o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor de Deus? Quem pode ensinar? Todos nós somos aprendizes, buscando aprender, buscando conhecer a Deus. E esse conhecimento foi dado gratuitamente no Senhor Jesus. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, discernimento e conselho e fortaleza, e conhecimento e temor de Deus, que aprendeu com o próprio Deus. Quem conhece as coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus? É disso que a palavra está falando. De Deus dentro de você, de Deus da sua alma, através da fé no Senhor Jesus. E quando entra como a chuva na terra, que rega as plantas, tem que dar os frutos que Ele falou. Pois é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que diz, dentro da alma, gerando vida, gerando crescimento. Toda a natureza geme aguardando a restauração do Senhor, o avivamento que há prometido. E o Senhor é fiel, porque como a chuva desce, aleluia, louvado é o nome do Senhor, e rega a terra, e faz a terra dar os seus frutos, aleluia, assim é a palavra do Senhor. E o Espírito Santo foi derramado como chuva, como Pentecoste, e encheram aquela casa, aquelas almas, porque estavam buscando o Senhor de todo o coração, e foram batizados em línguas como de fogo, aleluia,
E choveu ali o Espírito Santo. Não tinha teclado, não tinha fundo musical, não tinha nada para entreter, não tinha tecnologia, ciência, a beleza dos templos, não tinha a beleza, o glamour dos congressos, das festas, mas tinha a glória, a honra, o louvor de Deus, da alma do coração, e tocava o hino deles, e havia um congresso neles, de avivamento, porque confiaram na palavra do Senhor. Havia templos, havia sinagogas, havia, aleluia, líderes, havia estudados, havia mestres, mas havia uns, povo humilde, quebrantado ali orando, buscando a Deus. Eram poucos e eram muitos, porque com eles estavam milhares de anjos, e veio fogo como chuva, ali foi derramado o Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça, gozo do Espírito Santo. Para quem crê, ele voltará como a chuva que desce, como o dia que vem. Assim virá o dia do Senhor. E só receberam os que estavam prostrados, suplicando a Deus, em oração e fervor. Louvado é o nome do Senhor. Elas querem confirmar que a opinião negativa que elas têm de você é a opinião verdadeira, mas não é a opinião de Deus a seu respeito. Você está em outro nível que Deus te colocou. Ainda que você não tenha título de diácono, de presbítero, de pastor, de professor de escola bíblica, curso teológico, ainda que você não tenha pai pastor, tio pastor, familiares pastor. Tem pessoas que têm respeito como obreiro, sem ter familiares como obreiro, sem ter título. Tem outros que têm familiares como obreiro, pai como pastor, tem tio como pastor, tem curso teológico, nasceram no contexto evangélico, assumem cargo de diácono, presbítero, evangelista, mas a congregação não vê a autoridade do Espírito Santo naquela pessoa. Porque isso não é conquistado por parentesco humano. Isso não é conquistado com título, com carteirinha de convenção. É dom do Espírito Santo, é maravilha de Deus, é propósito de Deus. João Batista tinha o respeito que ele tinha, e o entendimento que ele tinha, não é porque ele era da escola dos fariseus ou saduceus. Isso incomodava os fariseus, incomodava os saduceus, incomodava os escribas. Como é que um homem que não é da nossa escola, da nossa faculdade teológica, pode ter tanto poder de convencimento desse jeito? Ao ponto do próprio Deus falar que João o Batista tinha que batizar. Então a comunhão de João Batista era muito grande com Deus. Alguns ficam só limitados, raça de víboras. O contexto teológico e pessoal de João Batista com Deus era muito maior do que aquilo. E sempre tentaram contextualizar João o Batista como louco. Até os obreiros desta época, os pregadores, como se fosse um maluco no meio do deserto. Não, João era o mestre. As pessoas que seguiam João, que ouviam João, o viam como mestre, não viam como um louco, um maluco, como se prega hoje dentro das congregações. Aquele povo não estava esperando governar o Egito. Deus enviou Moisés para libertá-los do Egito, não para governar no Egito, mas para libertá-los do Egito, simbolizando a volta de Jesus, não para governar no sistema mundano, caído, falido, mas para governar no novo céu e na nova terra, em um novo mundo, em um novo sistema. Porque ainda o reinado de Cristo aqui no milênio será como que parcial, porque nem todos estarão inspirados por Cristo, mesmo Ele governando aqui por 1000 anos.
Ainda haverá situações desagradáveis na terra. Mas quando ele criar o novo céu, a nova terra para os salvos, não haverá nenhuma situação desagradável. Não haverá morte, nem dores, nem tristeza, nem doenças, nem mortandade, nem corrupção. Nada que degrina o caráter humano, ou que possa condenar o ser humano. E os acontecimentos do Velho Testamento, contextualizando para o Novo Testamento, eram para o povo crente. Está entendendo isso? Era para estar no nível mais alto de entendimento espiritual, de compreensão espiritual.